Todo mundo sabe que existem histórias em quilos mortais que são difíceis de acreditar. E a de Jack, da nova temporada, é exatamente assim. Uma sequência absurda de traumas, negação, autossabotagem e escolhas questionáveis que fizeram a vida dela se transformar em um verdadeiro pesadelo. E no vídeo de hoje, você vai entender, detalhe por detalhe, como tudo saiu do controle. Se você gosta de saber e quer mais vídeos da nova temporada, deixe um eu quero aqui embaixo. Aproveita e já capricha com o seu gostei e se inscreve, porque essa história vai te surpreender. E olha só, se você curte o conteúdo aqui do canal, use o cupom DOPRADO na Growth. Além de garantir seu desconto nos melhores suplementos do mercado, você ainda ajuda a gente a continuar trazendo mais vídeos toda semana. Então, sem mais enrolação, simbora pro vídeo! Quando a gente acha que já viu de tudo nesse programa, surge alguém como Jackie Rogers, diretamente da 13ª temporada de Quilos Mortais, para provar que sim, sempre dá para se surpreender, e nem sempre de forma positiva. Jack tem 27 anos, mora no Texas e pesa impressionantes 321 quilos. E se você tá pensando que esse peso absurdo apareceu do nada, pode esquecer. Porque por trás desse número existe uma combinação explosiva de traumas familiares, negligência emocional, escolhas questionáveis e, claro, uma relação completamente descontrolada com a comida. Desde muito nova, a vida dela foi marcada por uma sequência de eventos que formam praticamente uma cartilha do desastre. Um ambiente familiar tóxico dominado por brigas, violência doméstica e dependência química, onde qualquer chance de uma infância saudável foi esmagada. E não, infelizmente, não estamos falando só no sentido figurado. Enquanto outras crianças cresciam aprendendo sobre limites, autocuidado e afeto, Jack aprendeu que comida era a única coisa no mundo capaz de trazer conforto. Não demorou para essa válvula de escape virar uma compulsão descontrolada. E como sempre, junto com o ganho de peso, veio o isolamento social, a vergonha, a humilhação pública e, claro, ainda mais comida. O ciclo é clássico, mas o nível que ela chegou é assustador. Na adolescência, o peso dela já estava na casa das 500 libras. E para quem acha que isso seria um sinal de alerta, para ela virou apenas mais um número ignorado, enquanto a vida seguia desmoronando. As responsabilidades da vida adulta, que já seriam difíceis em condições normais, para Jack se tornaram praticamente impossíveis. Uma realidade que nunca chegou nem perto, e como muitos casos desse programa, ela acabou completamente dependente dos avós e da tia, que, embora bem intencionados, passaram anos mais alimentando o problema do que ajudando a resolver. A vida dela basicamente se resumiu a viver presa dentro de um pequeno espaço, sem qualquer qualidade de vida, cercada por comida, dores físicas, tristeza e frustração. E claro, uma coleção infinita de desculpas prontas para justificar cada escolha desastrosa que fez até ali. Chegar aos 321 quilos não foi acidente. Foi uma construção lenta, constante e autodestrutiva, alimentada por anos de negação, autossabotagem e escolhas completamente incoerentes com alguém que diz querer mudar. Mas se você acha que o fundo do poço foi aqui, é porque ainda não viu como essa jornada se desenrola quando Jack finalmente decide, ou pelo menos finge decidir, buscar ajuda com o Dr. Now. Mas olha, só de imaginar essa viagem já dá para entender o tamanho do problema. Uma simples ida até Houston, que para qualquer pessoa seria um incômodo, no máximo uma viagem desconfortável, para Jack se torna praticamente uma expedição de sobrevivência. Afinal, são 5 horas dentro de um carro, com o corpo inteiro esmagado, as dores multiplicando e aquele estômago pendurado até o chão. Uma situação que beira o insuportável, e não só para ela. Só que o mais surreal dessa história nem é o desconforto físico. É o fato de que, mesmo sabendo que está indo literalmente implorar por ajuda um cirurgião bariátrico, Jack não consegue fazer esse trajeto sem antes, adivinha, parar para comer. É isso mesmo, com direito a pit stop estratégico para se encher de tacos, frango frito e qualquer outra bomba calórica que coubesse no carro. E, sejamos sinceros, coube bastante coisa. E não é exagero. A essa altura, fica evidente que a relação dela com a comida não é mais só compulsão. É dependência no nível mais extremo possível. A comida deixou de ser conforto, deixou de ser prazer, virou anestesia. Uma anestesia tóxica que empurra ela dia após dia, para mais perto de um desfecho que todo mundo sabe qual é, inclusive ela mesma. Chegando em Houston, começa o ritual que todo paciente de Dr. Now teme, subir na balança. E, como esperado, o número não mente. 321 quilos, nem 1 grama a menos, nem 1 grama a mais.
E nesse momento, se existir alguma dúvida sobre a gravidade da situação, ela some. Porque esse é o tipo de peso que, se não for tratado imediatamente, não leva a lugar nenhum além de um caixão reforçado. Dr. Now, como sempre, entrega aquele combo clássico de realidade nua, crua e sem açúcar. Coisa que, inclusive, deveria ser adotada na dieta da Jack também. Sem rodeios, ele joga na cara dela a verdade que ela passou anos fugindo. E o plano, como sempre, é simples no papel e impossível para quem vive no mundo da autossabotagem. 1.200 calorias por dia, dieta hiperproteica, baixo carboidrato e perda de, no mínimo, 31 quilos em 2 meses. Mas é aqui, meu caro espectador, que começa a parte mais interessante e também mais revoltante dessa história. Porque a pergunta que fica é, será que ela finalmente entendeu a gravidade da situação? Ou será que, como tantos outros participantes desse programa, ela vai fazer aquele velho teatro que a gente já conhece bem? Jack sai do consultório de Dr. Now cheia de promessas, daquele jeitinho clássico que a gente já viu dezenas de vezes nesse programa. Porque, claro, na teoria, tudo soa muito bonito, ela afirma estar pronta, motivada, decidida a mudar. Só que na prática a história é outra, e bem mais frustrante. O desafio é perder 31 quilos em 2 meses, algo que, para alguém com mais de 320, não só é possível como deveria ser relativamente fácil. Afinal, qualquer corte real na alimentação, combinado com um mínimo de movimento, já faria esse peso despencar. Mas adivinha? Isso, claro, só funciona se a pessoa realmente faz o que foi pedido. Só que com Jack, o que a gente vê é o roteiro clássico da autossabotagem entrando em cena. E, sinceramente, se existisse um troféu para a paciente que mais vive na negação, ela seria forte candidata. Na cabeça dela, a dieta até existe, mas com adaptações bem convenientes. Sabe aquela pessoa que acha que trocar o refrigerante normal pelo zero já é meio caminho andado? Pois é. E aí começa o festival de desculpas que qualquer fã de Quilos Mortais já consegue prever antes mesmo do episódio chegar na metade. Ela começa aquela famosa narrativa de que está tentando, está se esforçando, que até reduziu as porções. Mas, magicamente, quando volta para Houston, o número da balança mal se mexeu. O resultado foi que ela perdeu só 9 quilos. Uma perda que, para alguém com o peso dela, deveria acontecer em 1 ou 2 semanas, não em 2 meses. E aí vem a melhor parte, ou a pior, depende de como você encara. Jack simplesmente não entende como isso é possível. Na cabeça dela tá fazendo tudo certo. Tá seguindo a dieta, só que não. Tá controlando as porções, só que não. E até tá se movimentando mais, só se for para ir até a cozinha. E pasme, ela realmente parece acreditar nisso. Dr. Now, com aquela paciência que eu sinceramente não sei de onde ele tira, tenta mais uma vez abrir os olhos dela. Explica o básico, se você pesa 300 quilos, seu corpo queima cerca de 7.000 calorias só para te manter viva. Isso significa que qualquer corte real na alimentação faz você perder peso numa velocidade absurda. Ou seja, se não tá perdendo é porque tá mentindo, para ele e pior, para si mesma. Mas Jack insiste na negação, e aqui não tem como fingir que não é revoltante. Porque a essa altura do campeonato fica claro que o problema não é só físico, é mental, é emocional. É um ciclo de autossabotagem tão enraizado que nem ela percebe mais que está se destruindo. E enquanto isso, os avós e a tia seguem naquele clássico papel de cuidadores que, sem perceber, também alimentam literalmente o problema. Porque no fundo, todo mundo ali tem medo de encarar a verdade. Se ela não mudar agora, não vai ter depois. Mas segura aí, porque se você acha que o pior foi essa primeira decepção, espera só para ver o que ela apronta na próxima pesagem. Se você acha que depois de levar uma verdadeira aula de biologia, matemática e bom senso do Dr. Now, Jack finalmente entendeu o que precisava fazer. Sinto muito, mas você claramente não assiste esse programa com frequência. Porque se tem uma coisa que Quilos Mortais nunca decepciona, é na capacidade dos participantes de ignorarem completamente a realidade. Após essa primeira decepção na balança, Jack até ensaia um discurso convincente sobre estar mais focada, mais determinada, mais comprometida. Mas, como já vimos, entre o discurso e a prática, existe um abismo do tamanho do Texas. E no caso dela, esse abismo parece só crescer. O plano continua o mesmo, dieta de 1.200 calorias, caminhadas curtas, controle rigoroso das porções. Simples no papel, impossível para quem não consegue passar na frente de uma lanchonete sem transformar aquilo em missão de vida. Nas semanas seguintes, até parece que ela se esforça. Compra salada, separa carnes magras, faz aquele teatrinho todo que a gente já conhece.
Mas, adivinha, basta qualquer sinal de tristeza, ansiedade ou tédio para tudo desabar. E aqui entra um detalhe que não pode ser ignorado: o aniversário de morte do pai. Sim, esse foi o gatilho perfeito e convenientemente usado para justificar uma sequência de deslizes alimentares, pedidos no drive-thru e aquela velha desculpa clássica de quem vive no ciclo da compulsão. E como é que ela se sente melhor? Isso mesmo, comendo. A essa altura, já não dá mais nem para contar nos dedos as vezes que ela quebrou a dieta. E claro, tudo isso vem acompanhado daquele discurso padrão: mas eu não como tanto assim. Ou, eu só fiz uma escolha errada aqui e ali. Só que o corpo, meu amigo, não aceita desculpas, aceita calorias. Na consulta seguinte, a expectativa, que convenhamos já estava baixa, afunda de vez. Jack não só não perdeu peso, como conseguiu o feito inacreditável de ganhar 7 quilos. Isso mesmo, ela engordou no meio de um tratamento para perda de peso. E claro, mais uma vez, começa o festival de justificativas que qualquer fã do programa já decora de tanto ouvir. Culpa da depressão, culpa do estresse, culpa do passado, culpa do universo, de Mercúrio retrógrado, de qualquer coisa, menos das próprias escolhas. Dr. Now, obviamente, perde a paciência, e convenhamos, até demorou. O diagnóstico é claro: se não mudar imediatamente, está fora do programa. E não é drama, é realidade, porque qualquer pessoa que chega nesse ponto já está flertando diretamente com a morte. E o relógio não para. Diante disso, surge uma nova carta na manga: terapia. E, sinceramente, essa é a primeira decisão coerente que aparece na história toda. Porque está claro que o problema nunca foi só no prato. O maior peso que Jack carrega sempre esteve na cabeça. Mas segura, porque se você acha que agora vai, talvez esteja subestimando o poder da autossabotagem. Depois de uma sequência quase interminável de desculpas, autossabotagem e aquele clássico jogo de empurrar a responsabilidade para tudo, menos para si mesma, finalmente parece que alguma ficha começou a cair na cabeça da Jack. O ultimato do Dr. Now não foi só mais um sermão. Dessa vez foi a linha divisória entre seguir viva, ou continuar trilhando o caminho direto e sem escalas rumo a um final trágico. E talvez, só talvez, o medo de perder o tratamento e, consequentemente, a própria vida, tenha sido forte o suficiente para, enfim, dar aquele choque de realidade que ela fugiu por tanto tempo. Nas semanas seguintes, Jack até surpreende. Ela não bateu a meta que Dr. Now havia estipulado para a última consulta. O resultado ainda ficou bem abaixo do esperado, deixando bem claro que o ritmo dela estava muito aquém do necessário para alguém que carrega mais de 300 quilos nas costas. Só que, por algum motivo que só o Dr. Now entende, talvez fé na humanidade, talvez puro profissionalismo, ou talvez porque, no fundo, ele percebeu que, apesar de todos os tropeços, ela estava sim começando a quebrar alguns dos próprios padrões. Ele decidiu dar mais uma chance. E foi aí que veio o choque. A cirurgia foi oficialmente marcada para dali a 2 meses. Mas, claro, não sem condições, Jack precisaria perder mais peso nesse intervalo para garantir que o procedimento fosse seguro. E dessa vez, diferente de todas as tentativas anteriores, ela conseguiu. Milagrosamente, ou melhor, com muito menos comida e um pouco mais de disciplina, Jack fez o que parecia impossível meses antes. Chegou ao peso necessário e, finalmente, entrou na sala de cirurgia. E sabe o que é mais surpreendente? A cirurgia foi um sucesso. Mas, e agora? Porque se você acompanha esse programa, sabe muito bem que a cirurgia não é mágica. Ela não apaga traumas, não conserta anos de dependência emocional da comida e, definitivamente, não transforma ninguém em exemplo de disciplina da noite para o dia. Será que Jack realmente conseguiu aproveitar essa oportunidade? Será que, depois de tudo, ela se manteve firme, seguiu com a terapia, manteve os hábitos saudáveis e finalmente deixou para trás aquela versão dela que passou a vida toda se destruindo? Ou será que, como tantos outros pacientes, ela acabou deslizando de novo e, quem sabe, até estrelando um daqueles episódios especiais de Quilos Mortais como eles estão agora? E olha, se você achou que essa história foi pesada, espera até conhecer o caso do Daejeon, que levou o conceito de autossabotagem a um nível que nem o Dr. Now acreditou. Clica aí e confere.